A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: qual a geração que não passará sem ser cumprido as profecias do sermão profético? A geração da época de Jesus Cristo ou a geração do tempo do fim? Muitos irmãos, principalmente os irmãos de crença preterista, irmãos, eles ensinam que essas profecias do sermão profético já se cumpriu ali no tempo da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Eles afirmam que Jesus Cristo quis dizer que a geração de sua época não passaria sem que aquilo que foi dito no sermão profético se cumprisse. Porém, irmãos, quando nós examinamos com um pouco mais de cuidado os textos, nós vamos ver que Jesus Cristo não estava falando da geração da sua época, né? Aquela que presenciou a queda de Jerusalém e do templo, ali no ano 70 depois de Cristo. Mas Jesus Cristo estava falando sim da geração que presenciaria os acontecimentos do tempo do fim. E um desses principais acontecimentos, irmãos, diz respeito ao estabelecimento da abominação assoladora e de um tempo de grande aflição, ou seja, o tempo de grande tribulação do tempo do fim. A chave, irmãos, para nós entender isso é o texto que diz assim: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas, né? Isso está em Mateus capítulo 24, verso 33. Em outras palavras, irmãos, quando Jesus Cristo disse que quando virmos acontecer estas coisas, as que foram profetizadas no sermão profético, ele estará às portas, ou seja, ele estará perto de voltar. Mas vamos fazer uma pergunta aqui para nós mesmos. Que coisas são essas que precisamos ver para nós entendermos que ele está perto de voltar? Essas coisas são o estabelecimento da abominação assoladora e o tempo da grande tribulação. Ou seja, irmãos, quando a abominação assoladora for estabelecida e quando vier o tempo de grande tribulação, Jesus Cristo estará perto de voltar. E a geração, irmãos, que presenciar o estabelecimento da abominação assoladora e o tempo de grande tribulação, essa geração, ela não passará sem que tudo que Jesus Cristo profetizou no sermão profético se cumpra. Ou seja, irmãos, a geração que não passará sem que tudo se cumpra é a geração do tempo do fim, que vai presenciar o estabelecimento da abominação assoladora e o tempo de grande tribulação. Coisas, irmãos, que ainda se cumprirão no tempo do fim. Não se cumpriu ainda, irmãos. Nós pode notar ali que Jesus Cristo disse que vai ser um tempo de grande tribulação, que não houve um igual e nem vai haver outro igual depois, porque depois ele volta e termina, né, com toda a bagunça desse mundo, certo, irmãos? E nós vê que isso não pode ter se cumprido ali no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque nós vemos que outros acontecimentos, irmãos, foram mais sofrível do que aquele ali do ano 70 depois de Cristo, como por exemplo ali, irmãos, o Holocausto nazista, certo? Ali foi um sofrimento muito maior, morreu muito mais judeu. Então, irmãos, quando fala ali, não passará essa geração sem que tudo se cumpra, Jesus Cristo ele não estava falando necessariamente ali da geração da sua época, né? Que presenciou a queda de Jerusalém e da destruição do templo. Mas ele está falando, irmãos, da geração que vai ver os acontecimentos do tempo do fim. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 32 ao 34, né, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E eu vou exortar para os irmãos tudo que eu já falei, né, nessa introdução. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Verso 32 em diante, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, ó, vamos analisar esse texto que eu falei que era chave. Igualmente, quando virdes
todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas, ou seja, perto de Cristo voltar. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual? A que estava ali? Não, a geração que vi tudo aquilo se cumprir. A abominação assoladora, tempo de grande tribulação, aumento de falsos profetas, não esses falsos profetas de hoje, mas os falsos profetas que vai estar aliado, irmãos, ao último falso profeta, ao anticristo do tempo do fim. Em verdade vos digo que não passará essa geração a que presenciar as coisas do tempo do fim, né? Sem que todas estas coisas aconteçam. Então, irmãos, aqui no verso 32, ele está querendo dizer, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então ele quer dizer o quê? Que quando, irmãos, os ramos ali da figueira se tornam tenro e eles brotam folha, é um sinal de que o verão está próximo. Então, irmãos, em outras palavras, quando nós vê os acontecimentos do tempo do fim, é um sinal que Cristo também está próximo. E quais acontecimentos? O que ele citou aqui no sermão profético. Estabelecimento da abominação assoladora, que está ligado à imagem da besta, tempo de grande tribulação, que ainda vai acontecer, não aconteceu ali em 70 depois de Cristo. O Senhor está falando do tempo de grande tribulação, que corresponde ao tempo que ele vai voltar após essa grande tribulação, certo, irmãos? Então, quando nós vemos essas coisas acontecer, nós sabemos que o Senhor já está perto de voltar. Ó, verso 33, igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas, quer dizer, está para voltar. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A que vai presenciar os acontecimentos do tempo do fim. Não, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, irmãos, eu já dei uma introdução boa, já expliquei sim um tanto, acho que os irmãos já entenderam. Então, irmãos, nós só vamos vir aqui e fazer mais uma leitura agora em Mateus capítulo 24, do verso 15 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Eu vou fazer essa leitura e exortar para nós encerrar o vídeo. Ó. Verso 15 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Os que estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça, nem no inverno e nem no sábado. São coisas adversas, né? Um tempo de uma fuga. Porque haverá então grande aflição, ó, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então aqui, irmãos, está falando que esse tempo de grande tribulação será um que nunca houve desde o princípio do mundo e nem vai haver mais depois. Então, irmãos, isso não se cumpre ali no ano 70 depois de Cristo, porque, como eu falei, houve coisas muito pior nos anos seguintes, nos anos que veio depois, como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde ali, se eu não me engano, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto nazista. Então, irmãos, e nós podemos esperar que o tempo da grande tribulação ainda vai ser uma coisa muito pior do que foi ali na Segunda Guerra, irmãos. Então isso, irmãos, vamos tirar da mente que se cumpriu ali no ano 70 depois de Cristo. Então, irmãos, vamos exortar aqui no verso 15 em diante, ó. Ele está dizendo, ó, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Então, irmãos, veja bem, quando a abominação assoladora foi estabelecida, a abominação assoladora, irmãos, diz respeito ao último ato de idolatria e apostasia do tempo do fim, que vai ser estabelecido pelo anticristo ali em Jerusalém. Então, irmãos, Jesus Cristo ele falou, quando vocês veem isso ali no lugar santo, ó, os que estiverem na Judéia que fuja para os montes,
Por que que o Senhor Jesus está ordenando fugir, irmãos? Porque é quando a abominação assoladora é estabelecida que se dá início ao tempo de grande tribulação. Então, irmãos, aqui ele fala, os que estiverem na Judéia, não é, irmãos, que a tribulação seja só para o povo judeu, só para o povo daquela região, não. É porque ali, irmãos, é o epicentro dos acontecimentos do Apocalipse. Esses acontecimentos, esse sofrimento, toda aquela dor vai respingar em todo mundo. Mas o Oriente Médio será o epicentro dos acontecimentos do Apocalipse. Isso nós vamos falar num outro vídeo, onde eu quero explicar sobre o sermão profético. Então, irmãos, foi estabelecida a abominação assoladora, a última apostasia do tempo do fim. Então, a ordem é que o povo que está ali naquela região, que eles fujam, irmãos. Por quê? Porque é o momento que se inicia o tempo da grande tribulação. Ó. Os que estiver no telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, porque, irmãos, é um tempo que a pessoa não pode olhar para trás, não pode ficar preocupado, irmãos, com o que vai ser deixado para trás, o que está na sua casa, porque se eles fossem preocupar com isso, eles vão morrer. Vão morrer. Então, irmãos, por que está mandando eles fugir ali dessa região? Porque é ali que o anticristo, em Jerusalém, ele vai estabelecer a imagem da besta. A besta vai ser adorada, irmãos, a partir de Jerusalém, ali no tempo do fim. Ele vai impor a adoração a um Deus falso ali, assim como Antíoco Epifânio fez lá no passado, irmãos. Aquela abominação assoladora da época de Antíoco Epifânio é uma tipologia da abominação assoladora do tempo do fim. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes, quer dizer, é um tempo, irmãos, que é para o povo esquecer das coisas material, procurar, escapar e salvar sua vida. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, irmãos, um tempo de fuga. Já não é fácil, imagina uma pessoa estando grávida, né, estando amamentando naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Quer dizer, são situações adversas, né, irmãos? O inverno a gente sabe que não é fácil o frio. E os dias de sábado, Jerusalém ali mantém a porta fechada, para que não houvesse comércio, certo, irmãos? Então, o Senhor está pedindo, né, para Deus guardar, né, dar força para que não tenha tanta condição adversa nesse tempo. Ó. Verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então nós vemos aqui, irmãos, a abominação assoladora é estabelecida, isso diz respeito à marca da besta, a imagem da besta, né? A última apostasia do tempo do fim. Então o povo tem que fugir, porque o anticristo ele está ali, e se você não adorar, não servir o Deus dele, você morre. Então começa aí, irmãos, um tempo de grande aflição, certo? Então, irmãos, conforme está escrito mais embaixo onde nós viu, igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quais coisas, irmãos? Abominação assoladora, tempo de grande tribulação, tempo de fuga. Você entendeu? Porque o anticristo vai perseguir quem não adorar o falso Deus dele. Um crescimento grande de falsos profetas, não esses de hoje, mas os falsos profetas que estão ali ajuntados ao anticristo. Quer dizer, quando vocês verem estas coisas, quais coisas? Abominação assoladora, grande tribulação, uma fuga do povo ali de dentro de Jerusalém, porque é ali que é estabelecido a marca da besta, a imagem da besta. Então, irmãos, quando vocês virem essas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Querendo dizer, ele está próximo de voltar. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Qual geração? A da época de Cristo, que ele estava ensinando ali? Não, esta geração que está presenciando o estabelecimento da abominação assoladora, um tempo de fuga do anticristo, certo, irmãos? O tempo de grande tribulação. Então aqui, irmãos, examinando esse texto com cuidado, nós vemos que
A geração que não passará sem que tudo se cumpra é a geração do tempo do fim, que vai presenciar o estabelecimento da abominação assoladora, né? Marca da besta, imagem da besta. E a geração que vai presenciar esse tempo de grande tribulação. Esta geração não passará, porque ela vai ser a última. E nela, Jesus Cristo volta e põe fim a toda a bagunça do anticristo, certo, irmãos? Então eu acredito que o vídeo ficou claro, ficou evidente aqui, né? Eu acho que ficou bem explicado, né? Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida de todos os irmãos. Peço aos irmãos que, se não for inscrito no canal, se inscreva, né? Vai lá, procura pela playlist assuntos relacionados ao Apocalipse, né? Assista todos os vídeos do canal, compartilha com mais irmãos na fé, deixa o like para fortalecer o canal, certo, irmãos? Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.